Olá, boa noite. Estou iniciando mais uma live aqui no meu Instagram. O convidado de hoje é um psicanalista e professor universitário, Daniel Caraúna, que irá abordar o tema que vou fixar em tela. Só um minutinho, estou aguardando ele entrar. Reflexo. Olá, Ângela, boa noite. Lady, Marcelo, Daniel entrou. Aguardando a conexão com Daniel para podermos iniciar. Olá, Daniel, boa noite. Querida Gileuza, hoje eu irei fazer essa live de dentro do carro. Mas está dando para me ouvir bem? Eu consigo te ouvir, mas eu não consigo me ver. Só um Eu momento. estou te vendo bem aqui. Alguém que está com a gente está conseguindo ver, Daniel? Eu estou conseguindo ver você bem. Eu não consigo me ver. Você está aparecendo aqui. Espera aí, só um momento. Ângela, está sim. O pessoal está conseguindo ver você, Daniel. A conexão caiu. Vamos aguardar. Pessoal, hoje iremos abordar essa temática que está fixada em tela, intolerância e discriminação, reflexo do medo despertado pelas diferenças, um tema no qual a gente vivencia diariamente, é cultural, e ao longo de nossa história, a gente sente os reflexos, da intolerância e da discriminação. Então, vamos entender para podermos lidar com tal situação. Vou aguardar Daniel entrar novamente para ver se a gente tem uma boa conexão para iniciarmos a falar sobre a temática. Como ele está no carro, acredito que esteja dando alguma interferência, Imprevistos acontecem. Marta, boa noite. Seja bem-vinda. Renata Batista, boa noite. Seja bem-vinda. Estou aguardando o meu convidado. Bom, agora conseguiu? Agora deu, não é? Eu Que estou bom. dentro do carro. Aqui. Eu estou Você em está em Salvador. Salvador? Eu estou em Salvador nesse momento. Aqui em Salvador já estão liberando a movimentação. Eu estou aqui próximo ao Farol da Barra, porque no apartamento onde eu estou a conexão está péssima. Aí eu tive que descer para poder vir para algum lugar onde tivesse uma conexão melhor para poder participar desse momento com você. Ah, que bom, agradeço, muitíssimo obrigada. Bom, Deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui. certo. Essa está sendo a primeira live que eu estou fazendo depois do falecimento da minha mãe. Hoje fazem 15, 17 dias.
Ai, Mas temos que voltar. sentimentos. E eu estou vendo que eu tive muita queda de cabelo, meu cabelo caiu muito. Hoje eu estava com um problema de coluna seríssimo. Depois eu percebi que era uma questão psicossomática. Eu aí dei vazão às minhas emoções, chorei, xinguei, dei uns palavrões. Aí a dor passou. Eu imagino. Muito Os bem, vamos sentimentos. trabalhar então? Vamos, vamos lá, Daniel. Seja bem-vindo a mais uma live, né? Hoje iremos tratar sobre um assunto, intolerância e discriminação, reflexo do medo despertado pelas diferenças, né? Que é um tema muito polêmico, no qual a gente se depara diariamente, né? Historicamente falando, faz parte, né, da vida do ser humano. E eu gostaria que você se apresentasse, porque temos alguns colegas aqui de profissão que não o conhecem. Eu já falei que iria dividir hoje a live com um psicanalista, professor universitário, então eu gostaria que você se apresentasse mais uma vez, para que as pessoas que estão entrando, né, e quem já está com a gente, que conheça melhor o profissional que você é. Tá bom, Edileuza. Muito obrigado por esse convite. Para mim é uma satisfação muito grande e também, ao mesmo tempo, é uma gratificação poder ser útil a você e às pessoas que nos ouvem. Eu acredito muito no conhecimento. O conhecimento tem um poder de libertar as pessoas, porque tem me libertado. E eu penso que à medida que nós estamos compartilhando conhecimento, estamos nos tornando em seres humanos melhores, estamos evoluindo. Claro que existem conhecimentos e conhecimentos, não é? Existem conhecimentos que nos levam à liberdade. Existem outros que nos aprisionam. Temos que ter cuidado com o tipo de conhecimento que estamos adquirindo. Eu tenho 13 graduações. Eu atuo como teólogo, fiquei 6 anos no seminário de teologia. Tenho pedagogia, psicopedagogia. Tenho 2 livros escritos. Inclusive, um livro foi elogiado nos Estados Unidos como excelente trabalho. Sou psicanalista clínico há quase 17 anos já. E estou já escrevendo o meu 3º livro, que é o Código da Inteligência Reestrutural. É um livro que faz parte do conteúdo da minha tese doutoral em psicologia. E, sobretudo, eu sou tão humano como qualquer uma outra pessoa. E estamos aqui para poder servir. E tenho as mesmas partes que qualquer uma outra pessoa também. Exatamente, né? Somos Agora, seres humanos e erramos, temos falhas, né? Mas que quando a gente busca... Eu estou aqui falando, que você está linda, você está muito bem, estou gostando da sua estética. Ai, obrigada. Obrigada, Daniel. Pode desenvolver o assunto. Sim. Hoje iremos falar, né, sobre intolerância. Eu gostaria que você contextualizasse o que seria intolerância e discriminação, né? Enquanto profissional, o meu código de ética, um dos princípios é justamente, né, que eu trouxe aqui para quem não conhece, quem não é da área, saber, né, a importância, o que nos norteia enquanto profissional, né, do serviço social. Por esse motivo que eu convido tantos profissionais de outras áreas para estar abordando determinados assuntos referente à sua profissão, sua área, certo? E um dos princípios da minha categoria, né, do meu código de ética, ele diz assim, que ele traz o empenho na eliminação, né, de todas as formas de preconceito, discriminação, né, incentivando o respeito à diversidade, né, e a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Então, assim, achei esse tema muito pertinente, tanto para os profissionais da minha categoria, como para os demais, né, como lidar
com o ser humano, como lidar com as diferenças, né, que são esses reflexos que faz com que aconteça, né, esse fenômeno da intolerância, da discriminação com o cidadão. Então, eu gostaria que você falasse, né, contextualizasse, explicasse a diferença do que seria intolerância e discriminação. Eu penso, Gileuza, que tanto a intolerância como a discriminação, ela perpassa pela área da influência da cultura. Quando você estuda sobre a formação da personalidade, que é um processo de construção, e nós temos ali aquela teoria da psicologia que é a tábula rasa, ou seja, o ser humano nasce destituído de qualquer e todo conhecimento. Claro que hoje a neurociência ela já desconstrói essa ideia, porque os estudos recentes mostram que a partir do terceiro mês, o cérebro da criança já é capaz de memorizar informações, principalmente as informações que são reflexo das emoções experimentada pela própria mãe. Então, hoje já se sabe que a criança já pode nascer com uma predisposição. Mas partindo do princípio da teoria da tábula rasa, que a criança não nasce com a capacidade de distinguir o certo ou o errado, então isso quer dizer que a questão da discriminação ou da intolerância perpassa pelos exemplos do seu igual. É a partir daí que vai acontecer tudo. Então, a questão é, as crianças são reflexo dos seus pais. E quando você consegue diferenciar discriminação de intolerância, eu acredito que a discriminação é um passo para chegar na intolerância. Não tem como eu chegar na intolerância sem antes eu chegar na discriminação. Primeiro eu discrimino e depois eu me torno intolerante, ou seja, eu não admito. Agora, para chegar na discriminação, é necessário que haja um antecedente. Alguma coisa tem que haver. E o que é que tem a ver? Um julgamento. Para eu poder discriminar, é necessário que haja o ato de julgar. E na discriminação, eu estou julgando uma ação, uma pessoa, uma atitude com uma percepção negativa daquilo que se faz. Então, isso quer dizer que também já estamos falando de uma questão de uma escala de valores. Aí vamos ter que ir um pouco mais a fundo e perguntar, e onde estão esses valores? São os valores familiares, são os valores culturais, são os valores sociais, são os valores subjetivos. Então, eu penso que a diferença entre a discriminação e a intolerância é só uma questão de grau. Exatamente, né? A intolerância, como você falou, vem antes um ato, que seria o preconceito, né? A forma de você não aceitar o outro como ele é, né? A sua etnia, gênero, sexualidade, vamos dizer, religião, tudo em si. Então, quando se há esse preconceito, né, que, vamos dizer assim, em estudos mostram que o preconceito ele é natural, né? A gente já nasce, porque a gente vive em uma sociedade que ela é dominada, né? Vamos dizer, por essas questões de mista, né? Ela é uma sociedade mista, então, assim, de diferenças. Quando a gente fala em relação à intolerância, o preconceito e a discriminação, né? A discriminação, ela a ação, né? De você excluir o outro, né? Excluir devido a algo que você acredita que seja ruim para você, né? Então, separando. E a intolerância é o ódio em si, né? Como você bem explicou aí. E a gente está vivendo hoje, né? Há poucos dias a gente vivenciou um ato assim
horrorizante, que foi o caso do estupro da menina de 10 anos, né, que repercutiu, e aquele movimento, né, de religiosos que se puseram à frente do hospital no qual a criança estava, em relação à questão do aborto legal, né? Então, assim, eu estava vendo em alguns estudos justamente a questão da intolerância em relação ao preconceito, ao desrespeito, né? E religioso, que traz esse distanciamento, né, do ser humano ao outro devido à não aceitação, né? Então, o medo do diferente. Então, quando você vê numa situação daquela, né, que a gente vai para a parte legal, que vê no Estatuto da Criança e do Adolescente o direito dela ser criança, e ali, vamos dizer assim, fanatismo religioso, as pessoas elas julgaram, né, não viram o direito daquela criança, né, de ser criança. Então, assim, eu não vou muito entrar nisso, porque é muito complexo essa temática, eu só estou querendo, assim, para as pessoas poderem entender o que seria essa questão, né, do medo que é despertado pelas diferenças, né? O que é que você me olha, Daniel? Eu penso que existe até a discriminação pela intolerância. Às vezes nós condenamos a discriminação discriminando. Verdade. Eu acho que às vezes nós somos intolerantes com a discriminação. Então a questão é, será que a intolerância é o problema? Ou o problema é com que nós somos intolerantes? Será que a discriminação é um problema? Ou o problema é o que nós estamos discriminando? Ou a forma como nós estamos discriminando? Então, eu penso que quando você começa a analisar os fatos do ponto de vista da psicologia e da filosofia, eu acho que nós podemos começar a nos aprofundar. Porque muitas vezes nós estamos fazendo o que nós estamos condenando. Eu penso na minha concepção que é muito fácil negar ou discriminar aquele que discrimina. Aí eu faço a pergunta, como é que eu lido com aquele que é intolerante? Eu lido com intolerância também? Como é que eu lido com aquele que discrimina? Com intolerância? Então parece, como eu falei, eu volto a dizer, que o problema não é a intolerância, mas é com o que eu estou sendo intolerante. Eu ser intolerante com eu ser intolerante com a pedofilia. É algo errado? Seria algo errado eu ser intolerante ou eu discriminar o pedófilo? O que você acha? É termo de julgamento, né? É algo que vem de dentro de você, né? Em relação ao seu pensamento, ao que você acha do outro, né? Então, é a sua percepção, é o seu julgamento em relação ao outro. Eu assim, particularmente, vou dizer, enquanto pessoa, não enquanto profissional, enquanto pessoa, né? Eu vejo todo um contexto por trás de uma história, né? De um ato. Eu acho todo um contexto. Então, assim, o pedófilo, o que tem por trás? Qual foi a sua vivência? Qual foi a sua, vamos dizer assim, o seu contexto familiar, né? Como foi sua vivência? O que foi que ele viveu? O que ele passou para ele chegar a esse ato? Enquanto pessoa. Enquanto profissional, eu acho assim,
para você ser um excelente profissional, primeiro você tem que ser um excelente ser humano. Então, a gente tem que ter o lado humano e sempre ter a visão, né? A visão que existem as diferenças nas quais tem seus reflexos, né? Diante o que eu sou para a pessoa. Então, o que ela é para mim, o que eu sou para ela. É a minha visão. Eu já penso que o ser humano necessita de desenvolver uma grande competência de conseguir separar a pessoa do que a pessoa acredita. Eu consegui separar a pessoa do ato que ela pratica. Eu ser intolerante com o ato, mas eu ser compassivo com a pessoa. Dá para compreender isso? Mais ou menos. Porque uma coisa é eu não gostar do que uma pessoa faz e a outra coisa é eu não gostar da pessoa que fez. Verdade. Então, a questão é, eu sou intolerante com a pessoa ou eu sou intolerante com o que a pessoa faz? Será que é possível a mim, ser humano, intolerar o erro, mas amar a pessoa? Será que não é isso que está nos faltando? Para mim, o que eu estou falando se chama equilíbrio. E um ser humano equilibrado é muito difícil. Você conseguir separar a pessoa do que ela faz. Eu não gostar do que ela faz, mas eu amar o ser humano que faz. Quando eu não tenho essa capacidade de dicotomizar, de separar o ato ou a ação da pessoa que pratica a ação, eu vou continuar cometendo intolerância. Eu vou ser tão intolerante como aquele a quem eu condeno a intolerância que ele mesmo pratica. Exatamente. E a intolerância, além que ela tem a sua parte negativa, mas também tem a sua parte positiva, né? Quando a gente é intolerante com algumas coisas, né, que você acabou de falar aí, dá um exemplo perfeito, né, de você saber diferenciar, mas que é difícil, é muito difícil, né, tanto para enquanto pessoa, enquanto profissional, é muito difícil ser intolerante em algumas situações, então a gente tem que saber como lidar. Voltou, aqui paralisou um pouquinho. Está me ouvindo? Daniel? Pessoal, quem está, se quiser fazer alguma pergunta, quem está com a gente, quiser fazer alguma pergunta. Voltou. Paralisou aqui, mas voltou. Está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Eu estava falando para as pessoas, né, que estão aqui com a gente, se quiserem fazer alguma pergunta, algum questionamento. Então, vamos aqui, de Leusa, fazer um arremate. Nós estamos falando sobre a discriminação e a intolerância. Hoje existe a discriminação em várias áreas. Existe a discriminação pelo homossexual, como também existe a discriminação por aquele que tem preconceito com o homossexual. Exatamente. A mesma medida que o preconceituoso com a homossexualidade sofre, ou seja, ele causa sofrimento no homossexual, ele também sofre o preconceito daquele que não admite o preconceito dele. Então parece algo meio paradoxal e até complexo. Porque como é que eu posso condenar no outro aquilo que eu também faço? Verdade. E aí nós estamos falando... Né? Se torna como se fosse uma cadeia. Vai dependendo do outro para desenvolver seus atos, né?
Aí, então, nós falamos que para chegar à intolerância, porque a intolerância leva à agressividade. Quando eu chego ao ponto de ser intolerante, de não admitir, eu parto para a agressividade. E a agressividade é um grande problema. Mas nós falamos que antes da intolerância vem a discriminação. Mas antes da discriminação vem um julgamento de valor. Isso está errado ou isso está certo. Só que antes desse julgamento de valor, vem a questão que está envolvida na percepção que eu tenho entre o certo e errado. Claro que hoje nós temos as leis que nos indicam a conduta comportamental dentro da sociedade. Hoje você vai em um restaurante, hoje em época de pandemia, eu estou aqui em Salvador, estão ali pessoas em um bar, e agora tem leis de conduta para você poder estar em um restaurante. O distanciamento, o uso de máscara, o uso do álcool gel e etc. Ou seja, essas são diretrizes que apontam para uma forma como eu devo me conduzir para que eu possa viver harmonicamente com o outro semelhante a mim. Só que na discriminação, o que acontece é que eu começo a me enxergar como tendo mais direitos do que o outro. Eu começo a me enxergar como se eu fosse feito de ouro e o outro fosse feito de barro. Mas quando o ser humano começa a compreender que nós, seres humanos, somos menos do que nada, que quando você compara um ser humano com o universo e percebemos que nós somos pó, então você começa a ter uma noção do real valor que cada ser humano possui. E muitas vezes nós ficamos questionando coisas que não mudam absolutamente em nada. Porque qualquer questionamento que não gere mudança comportamental é utopia. Qualquer discussão que não gere mudança de atitude é utopia. Por isso que não adianta discutir ideias se essas ideias não gerarem mudança nas pessoas. E o que nós queremos fazer aqui nesse momento é exatamente gerar essa confrontação com o eu daqueles que estão nos ouvindo, dessas poucas pessoas, mais preciosas pessoas que estão aqui. Para quê? Para que possamos aprender a separar a atitude da pessoa com a pessoa da atitude. Que possamos separar o que a pessoa fez, mas continuar amando o cidadão que faz. Porque quando eu olho o outro como meu igual, e eu acredito que se eu tivesse vivenciado as mesmas experiências que ele vivenciou, eu faria a mesma coisa que ele faria, que ele está fazendo agora. Então, a Girleusa, ela não é intolerante porque a sua estrutura vivencial não favoreceu a sua intolerância. Mas se você tivesse vivido uma experiência que levou uma outra pessoa a se tornar intolerante, você também seria intolerante. Então, quando eu compreendo que a intolerância do outro, às vezes, não é uma escolha dele, é uma consequência de uma estrutura social. Exatamente. Quando eu começo a pensar dessa forma, Girleusa, eu consigo amar o indivíduo que faz aquilo que eu não gosto. Mas se eu não for capaz de compreender que o ser humano, do ponto de vista mental, ele não é livre para se tornar o que ele quer. Ele é livre para pensar no que ele quer ser. Mas ele não é completamente livre. Porque nós estamos sofrendo influências constantemente. À medida que eu vou me libertando de alguns valores, à medida que eu estabeleço um propósito em me tornar um ser humano melhor, aí agora eu começo a me abrir para eu poder repensar os valores que me foram passados. Mas o problema é que chegar a esse ponto é muito difícil,
Porque como nós vivemos em uma sociedade capitalista, então nós não estamos preocupados em ser, nós estamos preocupados em ter, estamos preocupados em possuir. A questão é, eu quero ter um carro, eu quero ter um namorado, eu quero ter um namorado legal, mas por que não pensamos, eu quero ser um namorado legal? Verdade. Porque influência do capitalismo. Então, quando você começa a pensar sobre a sociedade, você vai ver que nós somos, na verdade, somente resultado. Nós estamos sendo induzidos, nós estamos sendo levados como boi para o matadouro e não estamos percebendo. Nós nos tornamos tão intolerantes quanto aqueles que são intolerantes. Nos tornamos tão discriminadores como aqueles que são ou que estão discriminando. Então, é por isso que precisamos repensar todos os nossos valores e nos tornarmos mais humanos. Quando nos tornarmos mais humanos e começarmos a compreender que o ser humano, na maioria das vezes, é resultado das influências, das suas experiências, dos valores dos seus pais, dos valores do meio social em que ele vivenciou as suas experiências, você vai ter a dó daquela pessoa que é intolerante. Você vai ter a compaixão de um psicopata. Você vai ter compaixão de um pedófilo. E vai ver que eles foram reféns. Eu deixo com você a palavra. Exatamente. Quando você falava, me remetia a uma situação vivenciada e que eu, antes de fazer a graduação de serviço social, eu lecionava. E em uma creche, estava com uma criança no qual essa criança presenciou, né, o seu pai violentar, matar sua mãe. E ele sempre falava, ele só falava em arma, e os coleguinhas, as crianças em torno dele discriminavam, excluíam. E eu já tinha essa visão de assistente social. Eu acho que assim, isso foi por amor e foi Deus que colocou em mim. E eu sempre dizia assim, a gente não pode discriminar porque ninguém conhece a história de vida dele. Se ele fala de armas, é porque ele viveu isso. Ele é apenas uma criança. E após ele se tornar uma pessoa adulta, ele fez o mesmo que o pai dele fez. Você então percebeu que ele foi resultado, que ele não foi escolha? Exatamente. Aí é que está, Gileuza. O ser humano por si só, ele não tem condição de definir o que é certo e errado. Vamos falar rapidamente, só para você ter uma rápida ideia, vamos falar sobre sexualidade. No Brasil, a homossexualidade é constitucional. Na Arábia, a necrofilia é constitucional. Se eu sou casado e minha mulher morre, vem a óbito, eles vão preparar a minha mulher para eu me despedir sexualmente dela, mesmo ela morta. Você vai falar assim, nossa, que horroroso. Então quer dizer que na Arábia, se a minha mulher morre, mesmo ela morta, eu posso ir lá e ter a minha última relação sexual com ela? Lá você pode, desde que você tenha dinheiro. Mas isso é muito horroroso. Só que na Indonésia existe uma região que a zoofilia é constitucional. Você pega o seu cachorro, vai para um motel e vai transar com o seu cachorro. E aí você fala, nossa, que horror! Agora vem a questão. Tanto no Emirado Árabe, tanto na Arábia Saudita, como também na Indonésia, eles não admitem a homossexualidade. Com o mesmo terror que nós olhamos para a necrofilia e a zoofilia, eles olham para a homossexualidade. Eles falam, nossa, que terror, que coisa horrorosa, homem com homem, mulher com mulher. Aí eu pergunto, quem é que está certo? Nós aqui no mundo ocidental ou eles lá no outro continente? Aí vamos entrar em que campo?
no campo da cultura. Quando entramos no campo da cultura, aí tudo se torna relativo. Não existe mais ideia de verdade ou mentira. A mesma coisa acontece em qualquer outro campo. É uma questão cultural. Mas nós temos que fazer é saber que nós não temos poder para mudar uma outra pessoa. O poder de mudar uma outra pessoa é uma autorização que a outra pessoa me dá. E a outra pessoa só se permite ser influenciada por mim na medida em que ele se sente aceito. Se a pessoa que eu quero exercer influência para que ela possa desenvolver uma determinada mudança, se ela não me admirar, se ela não perceber que eu a acolho do jeito como ela é, eu não tenho poder para poder mudar. Então isso quer dizer que a discriminação exacerbada, sem fazer com que a pessoa tenha condições de separar a ação daquele que pratica a própria ação, ela se torna ineficaz. Por isso que a tolerância é o remédio para o fim da intolerância. Verdade. Verdade. E o difícil, né? O difícil é as pessoas entenderem realmente o que você está falando aí, né? É colocar em prática, na verdade, né? A questão não é nem entender, é colocar em prática. Porque a gente entende, mas como você já falou e os estudos mostram, né, que é involuntário, a gente termina se tornando uma pessoa preconceituosa, muitas vezes a gente termina sendo uma pessoa intolerante e discriminatória. Então, assim, a gente discrimina as pessoas sem saber que está fazendo o ato. Muitas vezes a gente comete, né, esses tipos de situações. E, assim, esse pensamento que você trouxe é muito bom para a gente refletir, né, analisar o nosso comportamento e saber lidar com tal situação. E antes da gente cometer o ato, a gente refletir, né, a gente olhar para dentro da gente, né, como você falou aí tão bem, que para o outro nos aceitar, primeiro a gente tem que dar a liberdade, né, dele abrir esse espaço. Então, a gente cobra muito do outro e sempre vê, é muito fácil ver um velho ditado, ver a vida do vizinho, é muito fácil. Agora também, Deusa, existe uma questão que é muito paradoxal, porque em alguns momentos a Bíblia aponta Deus como intolerante. E agora? No Velho Testamento, a Bíblia aponta para um Deus intolerante. Ele manda matar idosos, crianças, cavalos, animais, tudo o que tinha em uma determinada cultura. Deus também parece ser intolerante. Como é que eu posso compreender isso? Porque existe dois lados, né? Teve uma matéria no Fantástico, há algum tempo atrás, que eu achei muito interessante. Foi um cidadão que já tinha matado, que já tinha cometido mais de 40 homicídios. E ele foi condenado à cadeira elétrica. E o repórter do Fantástico, não me lembro qual foi deles agora, ele então entrevistou esse rapaz e perguntou para ele: se nós soltássemos você, você está condenado à cadeira elétrica. Daqui a mais alguns dias, você irá para a cadeira elétrica. E eu queria fazer uma pergunta: se nós soltássemos você, você deixaria de matar as pessoas? Ele disse: não, eu continuaria matando. Ele então perguntou: e o que devemos fazer com você? Me matem, porque realmente eu não presto. O que isso quer dizer? Infelizmente, existem situações que o ser humano não tem mais como mudar. Algumas vezes o ser humano vai longe demais. Aí é que entra o papel social. Temos que vigiar as pessoas para que elas não cheguem longe demais. Porque quando chegam longe demais, o processo de volta é muito difícil. E quando é que eu chego longe demais? Quando eu me torno conivente com o meu próprio erro. É quando eu cometo um erro e, para mim, eu não estou mais errando.
quando eu desensibilizo a minha mente do erro que eu pratico, não muda mais. Muito difícil. E é exatamente por isso que no Velho Testamento, esse Deus do Velho Testamento, ele se demonstra intolerante. Porque aquelas pessoas haviam chegado longe demais. E o problema é que uma cultura maléfica, ela se propaga por meio de outras culturas. Então, não deve haver tolerância para quando o mal se torna persistente. Infelizmente. Quando chegamos a esse ponto, essas pessoas devem ser reclusas. Devem ser tiradas da sociedade, porque elas não têm condições de viver harmonicamente com outras pessoas. Infelizmente, chegamos a esse ponto. Exatamente. Na sua fala, me remetia também a um momento, né, que eu estava em uma reunião junto com o promotor e ele relatava alguns casos, situações com menores. E ele falava que a situação de defender os seus direitos, né, ele ali, enquanto homem, cidadão vamos dizer assim, ele garantiu o direito daquela criança, daquele adolescente, ele se via na posição, né, de punir, né, como também de ver o outro lado da situação. E em uma determinada situação ele disse assim, você veja, em uma grande família em que tinha 11 filhos e que só um deles, deu para fazer coisas erradas. Ou seja, só um deles desviou sua conduta. E foi criado na mesma família, a mesma criação, né? Teve o mesmo influência da sociedade, o que fez ele desviar sua conduta. Então, ele sempre refletia isso em relação ao julgamento, né, de crianças e adolescentes que estavam ali, que ele estava formando, né, sua personalidade, né, está em fase de formação. Então, o que é que eu posso fazer para mudar? Até no final ele falou assim, a gente pode tentar mudar, mas tem pessoas que a gente não consegue mudar de jeito nenhum, porque já é delas. Então, foi exatamente o que você falou agora. Agora, nós sabemos que a formação da personalidade é um processo contínuo. No entanto, até aos 7 anos de idade é o período de maior impacto. Então, nós, como educadores, devemos prestar total atenção às crianças até 8, 9 anos de idade, porque depois daí é somente resultado. Gileuza, eu vou precisar de atender um paciente ainda. Agora, às 9h15, já estou atrasado. Foi muito bom falar com você. Essa está sendo a minha primeira live, depois desse período, né, que eu acompanhei a minha mãe até o sepultamento dela. Mas muito obrigado por esse convite. E eu que agradeço a você. Nos veremos muito em breve de novo. Deus quiser. Eu que agradeço meus sentimentos por parte da sua mãe. Eu vi alguns vídeos seus que você postou, acompanhei. Sempre é muito triste uma perca, principalmente quando vem de alguém querido, doente bem querido, né? Mas que a vida continua e que Deus lhe dê força para continuar. Muitíssimo obrigado, você sempre muito gentil, sempre todas as vezes tem essa atenção de estar aqui com a gente essa segunda vez, então agradeço demais, né, e confio demais no seu potencial, excelente profissional, assim como eu falei que antes de ser um excelente profissional, a gente tem que ser um excelente ser humano, e isso você é, então muitíssimo obrigada. Um abraço para todos vocês, até breve. Tá, tchau, tchau. Obrigada a todos que se fizeram presentes junto com a gente durante essa live. Uma boa noite para todos e até a próxima.